A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Pronto para mais uma história bíblica? A nossa história de hoje é sobre Jacó. Sim, você já deve ter ouvido falar sobre ele, Jacó, neto de Abraão, filho de Isaque. Já citado várias vezes na Bíblia, numa oração, ou quando vai falar de Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Por aí já percebemos como esses homens foram importantes, não é verdade? Então hoje é sobre Jacó. Mas antes de ir para a nossa história, eu quero que você pense comigo. Quando estamos numa competição, o que nós queremos? Ganhar, não é verdade? Então, quando queremos ganhar, seja numa competição, uma brincadeira, num jogo, às vezes a gente quer ter vantagem sobre as outras pessoas. Só que para ter vantagens, às vezes nós prejudicamos a outra pessoa. E é exatamente isso que a história de Jacó vai nos ensinar. Se você quiser deixar um comentário sobre isso, sobre ganhar, competição, vantagens, deixa lá no comentário. Aproveita, já deixa o seu like e se inscreve no canal, ok? Então a nossa história está aqui no livro de Gênesis, do capítulo 25 até o capítulo 28. E começamos então a nossa história. Isaque e Rebeca queriam muito ter filhos, mas Rebeca, ela era estéril, não tinha como ter filhos. Então Jacó orou ao Senhor, a Deus, pela sua mulher. E o Senhor ouviu a oração de Jacó. E Rebeca engravidou. Só que ela sentiu que tinha alguma coisa diferente dentro dela. E olha o que diz aqui no livro de Gênesis 25, no versículo 22. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis que gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo e todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram seu nome de Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrando o seu calcanhar, e por isso chamou o nome de Jacó. Aqui no nascimento, já pode perceber que havia uma competição. Parecia que estavam competindo quem ia nascer primeiro. Tanto que um queria agarrar no pé do outro, meio que para segurar, não é verdade? E os 2 meninos então cresceram. Seus pais demonstravam mais afinidade um pelo outro. E ali, Esaú era o caçador, todo peludo, e Jacó liso era o filho mais próximo da mãe, mais caseiro, era pastor. E os meninos estavam crescendo. Um belo dia, Esaú chegou da caça, todo cansado, com muita fome, e o seu irmão Jacó estava ali, preparando um prato de comida delicioso. Já é tão bom, né, chegar na casa de alguém, chegar em casa, é aquele cheirinho bom de comida quando a gente está com fome. É uma delícia, não é verdade? E assim foi com os dois. Esaú então pediu ao seu irmão o prato de comida. Olha o que Jacó fez então. Gênesis capítulo 25, versículo 31. Então disse Jacó a Esaú, vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó, jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E ele comeu e bebeu e levantou-se e foi-se. Assim, desprezou Esaú a sua primogenitura. A primogenitura era um direito do filho mais velho. Assim também, o filho mais velho, com a primogenitura, ele tinha direito à bênção do pai. E tinha o direito à maior parte da herança de tudo que o pai tinha na vida. Então esses eram os direitos, os privilégios que o filho mais velho tinha. E nesse momento, com fome, Jacó se aproveitou do cansaço e da fome do irmão e criou uma vantagem ali, conseguiu a primogenitura do seu irmão Esaú. Passando algum tempo, seu pai, que já estava velho, estava de cama, cego, já não enxergava mais nada. Sabendo já que estava prestes a morrer, chamou Esaú
e pediu para que Esaú fosse à caça, caçar um animal para que preparasse para ele um prato bem gostoso. E assim Esaú foi à caça, para assim poder receber a bênção. Sua mãe ouviu toda a conversa e chamou Jacó. Disse para Jacó buscar 2 cabritos e ali ela ia preparar um prato bem gostoso para que ele levasse para o seu pai e recebesse a bênção. Jacó logo percebeu que ele não era igual ao seu irmão era todo cabeludo. E seu pai podia perceber, em vez de bênção, dar maldição sobre a vida dele. Então Rebeca disse que maldição que viesse sobre ela e não sobre ele. E assim então foi feito. Rebeca então fez os pratos bem gostosos de comida que ele gostava, colocou em Jacó os pelos dos animais em seus braços, no seu pescoço, a roupa de Esaú ali em Jacó. E Jacó então pegou o prato de comida que sua mãe preparou e levou ao seu pai. Pediu para que ele sentasse para comer e dar a bênção. Isaac, a hora que ele entrou, perguntou: quem és? E ele disse: seu filho, Esaú. Isaac estranhou, mas tão rápido. Foi a caça? E ele respondeu que o Senhor havia provido. E ali ele pediu para que ele se aproximasse. Isaac então tocou e viu que ele estava cheio de pelos. Então, apesar de estranhar, a voz era de Jacó, mas as mãos eram de Esaú. E ali ele comeu e abençoou o seu filho, deu a bênção. E em seguida ele pediu um beijo para ter certeza quem era. E na hora que o beijou, sentiu o cheiro do campo, que era das roupas de Esaú. Olha o que diz aqui no capítulo 27, no versículo 28. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações se encurvam a ti. Sê senhor dos teus irmãos e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem e benditos sejam os que te abençoarem. Essa foi a bênção que o pai deu a seu filho, achando que era Esaú. E assim, Jacó recebeu a bênção do seu pai. Ele se aproveitou da vantagem do pai estar cego. Esaú, quando voltou, ele já voltou com o seu prato e quando ofereceu para o seu pai disse: quem és? Ele disse: seu filho Esaú. E Esaú descobriu tudo o que havia acontecido. Esaú descobriu que seu irmão Jacó havia recebido a bênção no seu lugar. Esaú ficou tão bravo, que jurou que quando seu pai morresse, ele iria matar seu irmão. Sua mãe, ouvindo isso, sabendo de tudo isso, foi até o seu marido Isaac e deu a ideia de mandar Jacó lá para Harã, para a casa do irmão de Rebeca, para a cidade de Harã, na casa de Labão. E assim, Isaac concordou em mandar Jacó para a cidade de Harã. Então, Jacó foi embora. Lembra, crianças, que eu falei para vocês lá no começo do vídeo sobre vantagens que a gente acaba prejudicando pessoas? Exatamente isso que Jacó fez. Ele aproveitou da vantagem que o irmão estava com fome e cansado e ganhou a primogenitura. O irmão vendeu. Jacó se aproveitou que o pai estava cego, que não enxergava, e ali novamente ele aproveitou de mais uma vantagem e assim conseguiu a bênção do seu pai. Mas e agora? E agora, o que será de Jacó? Ele está indo embora para uma outra cidade. Será que o irmão vai persegui-lo? Será que o irmão vai atrás dele para matá-lo? Será que Deus vai continuar abençoando Jacó? Mas essa história a gente vai deixar para um próximo vídeo. E aproveitando, eu quero que você pense sobre isso, sobre ter vantagens sobre as outras pessoas. Será que vale a pena? Vamos conversar mais sobre isso no próximo vídeo, ok? Beijos, Deus abençoe!